Agora sim. Agora nós vamos para a prática. O que você vai precisar nesse momento? Uma superfície plana. Pode até abaixar a tampa do órgão, é que eu quero mostrar aqui num ângulo melhor. Mas abaixando a tampa do órgão, na hora que você estiver estudando, você já consegue fazer comigo. 2 copos iguais, tá? Como eu não tenho, não recomendo copo de vidro. Vai que a gente utilize uma intensidade maior. Lembre, intensidade é o quê? Quem souber, deixa aí nos comentários. Os alunos já sabem que tem que responder, tá? Então, há uma intensidade. Vamos supor que eu faço uma intensidade maior e eu acabo quebrando, tá? Então, eu peguei 2 copinhos descartáveis, certo? Nós vamos pegar o metrônomo. No caso aqui, eu vou usar o do Google. Você vai colocar 40 BPMs. Vou deixar ele aqui. Vai abrir aí no exercício 4 e vai me acompanhar. Ó, primeiro eu vou acompanhar só as batidas com o copo, tá? Ó. Empurrar pra cá. Então, ó, tranquilo, 40 BPM, tá? Acompanhe com o pé também. Interiorize o ritmo. Você já tá estudando a lição, tá? Então, isso daqui, vou considerar que cada batida é uma colcheia, tá? Então, é uma colcheia. Lembra como nós demos o nome para colcheia? De pão. Então, seria pão, 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 pão. Tranquilo, né? Só que agora nós vamos fazer diferente. Você vai pegar, você vai começar sempre com a mão direita, tá bom? Então, nós vamos pensar assim, ó. Como tá com a câmera traseira, volto a falar que ele inverte. Inverte não, tá na posição correta. Então, ó, pão, pão. Agora nós vamos encaixar com a mão esquerda, sempre a mão esquerda vai ser o bolo. Bolo. Em uma batida eu tenho que encaixar em uma batida do metrônomo, 2 do copo. Então, ó, pão, bolo, pão. Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, certo? Então, nós vamos fazer isso. Vamos fazer a leitura, lembrando que lá na mínima, nós vamos segurar. Nós vamos fazer como se fossem 3 compassos iguais, tá? Na hora de tocar que vai ser mais interessante. Vamos lá, então, ó. Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo. Último compasso. Pão, bolo, pão, bolo. Só que tem ritornelo. Vamos fazer de novo? Sem pronunciar, só com os copos. Vamos ver se... Ah, tem mais um. Certo? Exercício 4. Vamos já para o exercício 5, só que nós vamos inverter.
Nós vamos começar com a mão esquerda e terminar com a mão direita. E eu vou começar com a palavra bolo, então tem que ter 2 batidinhas no copo enquanto eu tenho uma do metrônomo, ó. Me perdi aqui. Fui olhar para a câmera. Último compasso. Falando a sílaba. Bolo, pão, 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 bolo, pão. Certo? Já conseguiu entender. Só que agora nós vamos para 50. Por que nós estamos utilizando 40? Porque o andamento mínimo proposto aí é 60 colcheias, tá? Só que o que você vai fazer? Aluna, você vai pegar, fazer esse exercício que nós acabamos de explicar, só que você vai fazer em áudio. Coloca o metrônomo a 40 e faz em áudio, tá? Pode fazer com a mão. Tá? Eu até prefiro fazer com a mão. O copo não saiu muito bem o timbre. E grava o áudio, lembrando que tem ritornelo, então grava o áudio. Exercício 4 a 40 colcheias. Desse jeito que nós fizemos. 2 vezes, porque tem ritornelo. Exercício 5. Agora vamos para os 50 BPMs. Usem as 2 mãos, tá? 50. Vai ser um pouquinho mais rápido. Vai treinar e depois vai fazer também, ó. Então vamos lá. Faça com o pé também. Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo. De novo. Exercício 5. Bolo, pão, 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 bolo, pão. Ritornelo. Último compasso. Aê! Agora eu vou fazer com as mãos, tá? Treinou 50, fez comigo, treinou 50, gravou. Um áudio do exercício 4 a 50 BPMs. Exercícios, façam áudios diferentes, tá? Não faça tudo no mesmo áudio. Agora eu vou para 60. Ó, vou fazer com a mão agora, hein? Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo. Ritornelo.
Exercício 5. Bolo, pão, 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 bolo, pão. Vai chegar uma hora que você vai estar no bolo pão. Isso é a preparação para ir para o órgão. Sem essa atividade, nem adianta sentar no órgão, tá? Por que, alunas, que eu pedi para vocês fazerem os áudios? Porque nós vamos utilizar na hora de estudar o seu áudio da dinâmica. Não vai ter metrônomo na história, vai ser o seu áudio da dinâmica. E você que é inscrito, faça a mesma coisa. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer esse tipo de exercício, tá? Claro que, nós chegamos na velocidade mínima, que é 60. Ele propõe até o 100. Eu recomendo você chegar aí até o 80, tá? Então faz um áudio do exercício 4, 40 outro, 50, 60, 70, 80. Mesma coisa o exercício 5. Então serão 5 áudios de cada exercício. Bora pro órgão?